No clássico, passou o Corinthians. Mauro, o que eu quero saber de você, primeiro, é Abel, Leila e elenco xingados. É uma crise no Palmeiras. Você acha que merece esse momento de crise a gestão da Leila, o trabalho do Abel e os jogadores do Palmeiras nesse momento, Mauro? E lembrando, o Palmeiras vem de 6 confrontos seguidos de mata-mata, eliminado dentro da sua casa. E outra, Aníbal Moreno, né, Mauro? É brincadeira um jogador ser tão burro ao ponto de ser expulso com 11 minutos do primeiro tempo, sabendo que existe o VAR, dando uma cabeçada do jeito que foi. Foi uma cabeçada assintosa. E o cara com 11 minutos do primeiro tempo é expulso. Aquilo ali acabou com o Palmeiras também, né, Mauro? Não queriam que o time não fosse pipoqueiro, o time valentão. Teve discurso, o Raí estava no estádio, eu estava aqui me contando, discurso do Felipe Melo antes do jogo, que é na porrada, é faca nos dentes, é sangue nos olhos, essas bobagens todas, essas babaquices que se falam no futebol. Jogar com garra, com vontade, dividir todas, faz parte, né? Tem que ser competitivo, mas antes de tudo tem que jogar bola. Se o futebol se resumisse essa coisa da disposição, da coragem, da valentia, você não precisaria contratar jogadores caros. Contrataria 11 jogadores valentes, brigões, né? E que não jogam nada. E você ia ganhar de todo mundo, só na vontade, só na disposição. Eu sou mais macho que você e tal. Seria isso. Futebol não é luta, cara. Futebol primeiro joga bola. O Palmeiras não está jogando bem há algum tempo. Eu acho que o erro do Palmeiras, eu falei isso aqui ontem, falei várias vezes nas últimas semanas até, foi tratar a Copa do Brasil com uma importância que ela não poderia ter para ele, Palmeiras. Ela era grande para o Corinthians, pela falta de opções e pela crise que vive. Crise econômica, crise política e até policialesca, né? Porque está nas páginas policiais. E também seria uma crise técnica se fosse eliminado mais uma vez, já caiu da Libertadores e caiu da Sul-Americana. E o Palmeiras entrou nessa raia do Corinthians e no domingo cometeu, acho que para mim, um erro grave, em todos os sentidos, ao colocar 11 reservas contra o Vitória, mandar a mensagem para o seu rival, olha, eu só penso em você, isso aqui brasileiro é secundário, quero ganhar de você. Deu uma importância muito maior do que essa disputa tinha para ele, Palmeiras. Não caio nessa, porque o clássico... Amigo, todo derby, todo clássico tem essa rivalidade. Não é só Palmeiras e Corinthians. Qualquer lugar. O Repá é assim, o Ceará e Fortaleza é assim, o Grenal é assim, o Vasco Flamengo é assim, o Dundee United de Dundee também é assim lá na Escócia. Aliás, os estádios ficam na mesma rua. Se você for lá num jogo entre os dois times, as duas torcidas vão ficar lá se enfrentando também, vai ter rivalidade. Qualquer lugar é assim. Qualquer lugar é assim. Então, aí a gente também, a imprensa turbina o negócio, o Palmeiras deveria ter altivez, falar, não, vamos jogar, tentar eliminar, o Corinthians é um grande rival, mas nós temos outras preocupações aqui. Por exemplo, se o Palmeiras tivesse vencido o Vitória, jogasse com um time mais inteiro, o Flamengo não venceu, ele seria o líder do brasileiro por pontos perdidos, que tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Mas aí perdeu a oportunidade. Uma das razões, não jogou completo, quase perde o jogo. Empatou, ainda teve um pênalti marotaço lá, né, no jogo contra o Vitória. Então, o Palmeiras deu uma importância muito maior do que esse confronto, nesse contexto, tinha, na minha opinião. E eu falei isso várias vezes antes. E aí vem a torcida, faz um protesto totalmente inadequado pelo momento, chamando os caras de pipoqueiros. Aí o jogador entra em campo já com mais pilha ainda. O clube passou essa mensagem para os atletas. Esse jogo é tudo que nos importa agora, né? Foi uma mensagem muito clara. E aí a torcida vai lá, ou parte dela, né, organizada, enfim, e faz um protesto totalmente fora de hora, o jogador entrou com o tal do sangue nos olhos, né? Não é isso que queriam? Não foi o discurso lá do Felipe Melo? O Felipe Melo não pediu para ir lá, alguém convidou. Ele invadiu lá, pegou o microfone e falou, não, o Palmeiras convidou. E por que o Felipe Melo, gente? Né? Porque o Felipe Melo tem esse perfil. Alguém achava que o Felipe Melo ia chegar lá e falar assim, gente, temos que jogar bola, calma, tranquilidade, equilíbrio, bola no chão, o nosso time é melhor, vamos ganhar naturalmente. Alguém acha que o Felipe Melo falaria isso? Pelo amor de Deus, né, gente? É óbvio que convidaram o Felipe Melo já para que ele botasse mais lenha na fogueira. Ele não tem culpa. Puseram ele lá. Então, você junta isso tudo, tá tudo errado. E o Corinthians fez o quê? Jogou bola. Fez o jogo dele. O Corinthians tem bons jogadores. Não tem dinheiro, não paga todo mundo, mas tem bons jogadores. Não é um elenco tão bom como o do Palmeiras. Mas se organizou bem, venceu o primeiro jogo, né? Adquiriu a vantagem, e aí com um homem a mais, ainda fez 1-0, ali praticamente a vaca foi para o brejo, a vaca verde foi para o brejo. O Corinthians já tinha classificação nas mãos. O Palmeiras fez algo muito ruim com ele mesmo.
Muito ruim. E o Corinthians foi extremamente competente na estratégia, no trabalho. O Dorival, que vinha sendo questionado, porque um trabalho abaixo no mata-mata agora contra o Palmeiras, foi muito bem. Tudo funcionou. O Memphis Depay decidiu o jogo de ida. O primeiro jogo importante que ele decide, faz um gol relevante, né? E ontem foi até protocolar depois da classificação, porque já estava resolvido o jogo há muito tempo. O Palmeiras fez contra ele, fez tudo errado. Tudo errado. Acho que foi um equívoco tremendo. Porque perdeu o Paulista. Não poderia entrar nessa. É óbvio que deu tudo errado. Deu tudo errado e agora está mergulhado numa crise. É bizarro. O time fez a melhor campanha da Libertadores na fase de grupos. Vai jogar contra um adversário que não é tão desafiador, que é o Universitário do Peru. É um dos times mais bem colocados no Campeonato Brasileiro, obviamente com todas as possibilidades de pelo título lutar. E está em crise. Como é que pode, cara? É uma crise que não tinha muito tempo. Você falou 6, seguidos pode ser 6. Mas, cara, não pode ignorar. De 2021 até agora, são 8 eliminações em casa em Copa do Brasil e Libertadores, gente. 8. A única competição de lá para cá que o Palmeiras não foi eliminado em casa, ou em lugar nenhum, nessas duas competições de mata-mata, foi a Libertadores que ele ganhou em 21, que ele avançou. Mas ele caiu desde o CRB na Copa do Brasil, na pandemia, para cá, ele é eliminado, fora aquela Libertadores daquele ano, em todas as competições de mata-mata. São Paulo 2 vezes, Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Botafogo e tem mais um. Flamengo, Copa do Brasil. Flamengo, Copa do Brasil, São Paulo 2 vezes, Copa do Brasil. 2 vezes. Corinthians e CRB, Copa do Brasil. E na Libertadores, Atlético Paranaense, Boca e Botafogo. São 8 eliminações. A única que não foi eliminada foi a Copa do Brasil, a Libertadores, que ele, Palmeiras, ganhou. Então, assim, eu falo sempre sobre isso. O jogo é no Allianz e tal. Eu tenho dito, cara, esses jogos de volta no Allianz, o Palmeiras não tem sido forte. Ele tem caído. Já caiu de várias maneiras. Caiu para o Atlético com um jogador a menos, Paranaense, caiu para o Botafogo, sendo dominado pelo Botafogo, caiu para o Boca nos pênaltis, o Boca foi para jogar nos pênaltis, né? E levou nos pênaltis. O CRB tinha vencido, o CRB perdeu em casa e caiu nos pênaltis. Caiu para o Flamengo, venceu, mas não levou, porque perdeu no Rio por 2-0. Caiu para o São Paulo 2 vezes e agora para o Corinthians. Você vê, o Palmeiras tem eliminações em casa nessas competições, 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians, 1 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. E 1 para o Atlético Paranaense. E mais uma do Boca. Então, acho que o Palmeiras não soube trabalhar esse período desse mata-mata. Tivesse encarado de outra forma, mesmo que fosse eliminado, não estaria envolvido nesse turbilhão todo. Agora vai ter que rapidamente reagir para que isso não comprometa a sua participação nas outras competições, né? Porque é uma crise que o Palmeiras não vive há muito tempo. Muito tempo. Não só pelos protestos que aconteceram no estádio, não, mas em geral. E o time não tem jogado bem, né? Acho que esse é o maior problema. O time não tem jogado bem e vai ter que passar a jogar bem em algum momento, em meio a toda essa confusão. E o Corinthians foi muito feliz, foi muito bem. Foi perfeito, toda a estratégia, tudo que preparou, da maneira como se comportou, muito mais equilibrado como time, muito mais tranquilo, sabendo o que fazer, executou seu plano, conseguiu a classificação. E é a segunda vez, né, que triunfa lá dentro, porque já ganhou um título paulista dentro também do Allianz Parque, né? E agora essa eliminação tem um saborzinho muito especial para o corintiano, não é para menos. Mas para você essa crise é merecida, Mauro? A torcida tem razão ou não? Ela participa da crise, né? Ela participa também, todos participaram. O torcedor comprou essa ideia. Aliás, o torcedor brasileiro, ele é assim, ele compra essa ideia. Ele não consegue entender que você dificilmente vai ganhar 3 competições, é muito difícil, por mais forte que seja o seu elenco, e que você tem que entender que vai ter que ter uma prioridade, você vai correr risco de perder aqui ou ali. Não pode achar que você vai ganhar tudo, que não pode perder de jeito nenhum. A derrota faz parte. É ruim perder, é óbvio, é péssimo, mas não pode transformar tudo no fim de mundo. E o torcedor que participou, especialmente que preparou aquela manifestação, que eu achei muito fora de hora. Era o momento, se fosse para cobrar alguma coisa e pedir, de cobrar futebol. Galera, vamos jogar bem, vamos ganhar dos caras, vamos lá, né? Vamos aqui apoiar. Aí você faz aquela coisa toda elaborada ali e tal, tirando um sarro da cara dos caras, chamando de pipoqueiro, leitinho e Yakult, pô, peraí. É sacanagem, né? O jogador fica meio... Porque não é isso que falta ao Palmeiras. Não está faltando ao Palmeiras, não é disposição, não é valentia. Está faltando ao Palmeiras é jogar bola, é futebol. Aí, acho que cai em cima da conta da comissão técnica, né? Que recebeu vários jogadores, perdeu, é verdade, o seu principal jogador, mas já se sabia que ele iria embora, né?
E por isso muitas contratações foram feitas, elas são feitas, imagino eu, né? Obviamente, com o aval do técnico, então acho que aí entra muito na conta do técnico. Ele tem que fazer esse time funcionar. E o Palmeiras não tem feito bons jogos, salvo alguns momentos, algumas exceções, as atuações não têm sido boas e contra o Corinthians também não foi, mais uma vez, evidentemente. Sabe aquela denúncia outro dia de uso do cartão de crédito corporativo do Corinthians para comprar até Viagra? Pois é, eu acho que isso está precisando, enfim, o produto em questão, ele está precisando, ele também acho que é necessário lá para o time do Palmeiras. Porque vejam só, contra o Corinthians, o Palmeiras jogou 2 mata-matas esse ano, não fez nenhum gol. Aí é o seguinte, para mim, eu tenho falado isso diariamente aqui, e acho que o problema de ontem, o jogo pálido de ontem, ele foi só consequência de um processo que a gente já está vendo há muito tempo. Então vamos lá, o Palmeiras fez 4 jogos de mata-mata com o Corinthians esse ano, não marcou nenhum gol. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O Palmeiras não fez gol e ainda perdeu o pênalti. O vice-líder é o Cruzeiro. O Palmeiras fez um gol, mas perdeu o jogo. O 4º colocado que está brigando lá é o Bahia. O Palmeiras não fez gol. Lá atrás um pouco está o Botafogo. O Palmeiras não fez gol no Brasileiro e no tempo normal no Mundial, embora tivesse dominado o Botafogo a maior parte do tempo, como aliás aconteceu com o Porto também. Então, são vários jogos grandes, para não dizer praticamente todos os jogos grandes, em que o Palmeiras muitas vezes até domina o adversário, mas não consegue produzir, ele não consegue realizar absolutamente nada. Lá na semifinal do Paulista contra o São Paulo, o Palmeiras também dominou e ganhou com um pênalti de ficção. Então, pera lá, se gastou tanto dinheiro e se já sabia que o Estevão ia embora, por que está acontecendo isso? Aliás, um problema que já ocorria quando o Estevão estava aqui. Não é porque o Estevão foi embora faz um mês, que agora tudo piorou. O Palmeiras vinha jogando mal, muito mal antes. E você faz um monte de programas comigo que você sabe que eu tenho falado sobre isso há muito tempo. O ano passado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras nos confrontos com todos os times do G5, foram 8 jogos, em 24 pontos disputados, o Palmeiras fez 4. O Palmeiras empatou 2 jogos contra o Flamengo, empatou um jogo contra o Fortaleza, empatou uma contra o Internacional. Perdeu 2 para o Botafogo, perdeu uma para o Internacional e uma para o Fortaleza. Ou seja, também não ganhou. O Palmeiras foi péssimo na Copa do Brasil no primeiro jogo lá contra o Flamengo no Rio. Uma atuação ridícula. O Palmeiras foi dominado pelo Botafogo na Libertadores. É que aí aquela reação no final do jogo passou a impressão de que mais um pouquinho, mas aquilo foi uma exceção e foi um momento de muita entrega e tal, né? De entrega sobre-humana, até conseguiu arrancar aquele empate, quase vira o jogo, mas perdeu. Então, pera lá. Eu estou fazendo um diagnóstico, só pegando um recorde de um ano para cá, hein? Se eu voltar mais no tempo, é pior ainda. Aí a gente vai parar, por exemplo, na Libertadores de 23, quando o Endrick ficava no banco em plena semifinal. Então, qual é a resposta que a comissão técnica do Palmeiras dá? Ora, todo jogo, e eu reclamo disso a cada jogo, há uma insistência, por exemplo, em Fecundo Torres. Ele não vai fazer uma jogada, ele não vai dar um drible, ele não vai fazer uma jogada de profundidade e raramente ele vai conseguir dar um passe para o centroavante finalizar. Quer dizer, então por que ele continua sempre e por que não se busca uma outra forma de jogar? Tem que ser o time simétrico, certinho, um cara aberto de um lado, um cara aberto do outro e vai ser assim para sempre? Porque em momento algum, já que o Palmeiras precisa fazer alguma coisa diferente, não se tentou, por exemplo, posicionar o Flaco Lopes ao lado do Vitor Roque no ataque. Vitor Roque é um jogador fisicamente forte, rápido, fogoso, tal, não muito inteligente nas tomadas de decisões, mas um cara que, enfim, o jogador claramente tem potencial, mas ele precisa ser muito trabalhado. Mas por que ele não pode jogar com o Flaco de vez em quando? Quer dizer, por que ele não pode jogar com o Flaco, a não ser naquele final de jogo em Salvador, quando o Palmeiras melhorou e quase ganhou o jogo, mas pode jogar com o Facundo o resto da vida, sabendo que ele não vai receber uma bola do Facundo Torres? Quer dizer, quem foi o gênio da comissão técnica do Palmeiras, por exemplo, que foi indicar o Micael, o estiloso? Ontem, você sabe que ontem na nossa transmissão aqui,
Quando o Mikael fez a falta do lance do segundo gol, novamente desnecessário, estava com o Nilson, falei, Nilson, olha, Corinthians, que está jogando aí de cabeça fria e coração quente, está muito tranquilo no jogo, o Corinthians acaba de ganhar uma outra falta de graça para cruzar na área, exemplo da falta desnecessária que originou o primeiro gol em Itaquera, porque é o instinto do jogador, né? Ele não é treinado, ele não é condicionado a tentar tomar a bola do atacante adversário. Ele parece que é condicionado a fazer falta. O que vier depois é lucro. E aí, o gol do Corinthians em Itaquera sai de um lance desse e o segundo gol do Corinthians volta também. E em relação ao time maluco, time tenso e tal, isso é culpa da comissão técnica do Palmeiras. E o torcedor idiota que vai lá e cai nesse tipo de pilha, que aplaude as bobagens que o Felipe Melo fala. Aliás, se o Felipe Melo fosse tão útil na reta final do trabalho dele com o Abel, ele teria jogado contra o Flamengo em Montevidéu, mas naquele dia, na final, o Abel colocou o Felipe Melo na coletiva da véspera, mas barrou no dia do jogo, tá? Porque não estava jogando nada. E assim, sabe, um campo de futebol não é ringue, é para quem joga bola. Então, o torcedor do Palmeiras, em vez de dar aval para esse tipo de desvio comportamental aí, de achar que o Palmeiras, né, tem que ir para a luta de morte e tal, em vez de jogar futebol, tem que cobrar quem provoca cartão amarelo, por exemplo, aos 3 minutos de jogo. Então, quando o banco do Palmeiras toma um cartão amarelo aos 3 minutos de jogo por uma reclamação injustificável e indecente, é óbvio que o jogador que já está tenso, que já está bastante cobrado, ele vai também assimilar isso. É claro que o Aníbal Moreno, que é um jogador que jamais me encantou, ele obviamente mostrou que ele não é exatamente um Einstein, não tem um cérebro privilegiado. Ora, se ele é uma mente pouco privilegiado, ainda se você ficar estimulando esse tipo de comportamento, o cara, em vez de virar jogador de futebol, ele vai virar pitbull. Deu no que deu. E no segundo tempo, o Emiliano Martínez fez a mesma coisa. O Emiliano Martínez é bom jogador, só que ele está piorando, porque ele está se preocupando cada vez mais em bater e ser o machão de meio campo do que em jogar bola. Ontem, ele tira o Yuri Alberto do jogo. Naquele lance, ele pisou no pé do Yuri Alberto e depois acabou sendo expulso num momento totalmente desleal, mas no final do jogo. Então, esse tipo de desvio comportamental, ele tem que ser corrigido, essa correção tem que partir da comissão técnica. E a comissão técnica tem que ser cobrada para isso. Sabe, o Palmeiras não pode tratar o Abel como um semideus. Ele é um ótimo técnico de futebol, muito ganhador na história do Palmeiras. Só que, pelo menos de 1 ano e meio para cá, ele está se comportando como um semideus que não pode ser contestado e que tem tomado uma série de decisões erradas em um trabalho que não apresenta mais novidade, dá claras mostras de esgotamento. Então, ele tem que ser cobrado para trazer soluções. E não adianta ficar cobrando a Leila, porque a Leila assina os cheques para contratar os caras que a comissão técnica indica. A Leila não entende futebol. A Leila não foi lá nos Estados Unidos para observar o Mikael. A Leila não foi lá nos Estados Unidos para observar o Facundo Torres. Quem é que está trazendo essa gente? Quem é que está pedindo esses caras? Então a comissão técnica do Palmeiras tem sim que ser muito cobrada por isso. Nesse jogo, eu não coloco o Abel Ferreira mais culpado do que o Aníbal Moreno. Me desculpa. Para mim, o maior culpado da eliminação do Palmeiras ontem, da derrota do Palmeiras ontem, pronto, talvez não da eliminação, mas o maior culpado da derrota do Palmeiras, para mim não tem como não ser o Aníbal Moreno. Não tem como. Um jogador que consegue chegar ao ápice da burrice, de dar uma cabeçada em época de VAR, fora do lance do jogo, num rival, aos 11 minutos do primeiro tempo, eu sei que teve uma campanha, é jogo para matar ou morrer, não interessa. Ele é jogador profissional, o torcedor fala o que ele quiser. Agora, é imperdoável o erro do Aníbal Moreno. E outra, Raí, Corinthians, que teve tanto assunto para lamentar no ano, agora tem que comemorar, porque passa pelo seu grande rival pela segunda vez consecutiva no ano em mata-mata e tendo um time muito menos valioso, digamos assim, do que o time do Palmeiras. Boa tarde, Pilhado. Mauro,
Piperno, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá, por partes. Primeiro sobre o Palmeiras, eu concordo 100% com você. Eu acho que a eliminação passa totalmente pela expulsão do Aníbal Moreno, né? E mais do que isso, a falta de possibilidade do Palmeiras competir. O Palmeiras não pôde jogar ontem, não foi possível competir com um jogador a menos. Eu estava no estádio, acompanhando aqui pela Jovem Pan o jogo, e a gente até conversava sobre esse aspecto, né? Talvez seria melhor o Palmeiras ter tomado um gol naquele escanteio do que ter tido um jogador expulso, porque com um placar adverso de 1-0, mas 11 contra 11, ele poderia tentar competir para buscar um empate, uma virada, enfim, tentar algo dentro do jogo. Quando ele perde um jogador expulso, no caso o Aníbal Moreno, ele não tem mais a chance de competir de uma forma igual contra o Corinthians. E se o Corinthians fosse um time até um pouquinho mais ajustado do que ele é hoje, ele poderia ter feito coisa pior ontem. Poderia ter feito 3, 4, até mais. Então, a expulsão do Aníbal Moreno ontem, ela colocou o Palmeiras no mato. Eu acho que o ambiente prévio ao jogo, ele contribuiu muito para essa pilha excessiva, como disse o Mauro. Eu acho que os protestos das torcidas, eles são válidos, é natural que o torcedor se queixe de uma coisa ou outra, reclame, vá ao estádio lá, pague o ingresso, não gostou do jogo, vai, xingue, enfim. Beleza, acho que faz parte do pacote. Agora, o protesto antes do jogo, que foi feito na academia de futebol com as cestas lá, com leitinho, com Nutella, com foto de jogador por jogador, eu achei demais, assim, antes do jogo, achei pouco inteligente. Você está às portas de uma decisão contra um grande rival, mobilizado para tentar virar o jogo, e você vai fazer um protesto para... Os caras foram meio que sacaneados ali, vocês não estão nem aí, estava escrito até, né, falta algo para vocês, e ali uma cesta com as coisas para comer e tal. Então achei ruim, achei pouco inteligente. Antes de uma decisão, você fazer esse tipo de manifestação. E os caras foram com o ego ferido para o jogo. Teve lá a manifestação do Felipe Melo antes da partida. Ele foi convidado lá para falar algumas palavras. E, de fato, quando ele falou, inflamou ali o estádio e tudo mais. E acho que os jogadores entraram numa pilha desnecessária, ruim para o jogo. E o resultado disso foi, por exemplo, a expulsão do Aníbal Moreno, né? É claro que você tem que ter disposição, competitividade, entrega, garra, todas essas coisas, né? Mas fazer do jogo uma guerra... não resolve o seu problema, não vai fazer com que você consiga reverter um resultado ruim, que você vire um jogo. O Palmeiras tem um time melhor que o do Corinthians tecnicamente. Se ele tivesse jogado bola, se preocupado em jogar bola, ele teria, na minha visão, mais chance de conseguir uma classificação após a próxima fase da Copa do Brasil, né? E aí depois, já com a derrota encaminhada, todo aquele caos, xingamentos ao Abel, a Leila, ao Anderson Barros, que ontem apareceu, falou, deu entrevista coletiva, xingamentos aos jogadores um por um ao longo do jogo, né? O jogo rolando, eles foram lá xingando um por um. Ei, o Everton, vai plantar caju. Ei, Gustavo Gomes, ei, Piquerez, todos, um por um. Demonstrando lá a insatisfação com o desempenho do Palmeiras nesse momento da temporada. Acho que, de certa forma, o Palmeiras fabricou um pouco dessa crise internamente, e até o Abel resvalou um pouco nisso na entrevista coletiva, né? Ele fala que ele disse para os jogadores depois do jogo, né? A fogueira está aí ardendo, agora a gente tem que decidir se a gente vai esperar ela arder durante 2, 3 dias e passar, ou se a gente vai colocar mais lenha nela. E aí ele até fala, internamente até tem algumas pessoas que colocam um pouco mais de lenha nessa fogueira. Acho que ele se referiu à parte da torcida e aos protestos que aconteceram. Do lado do Corinthians dessa história, a Copa do Brasil é o que o Corinthians tem para disputar daqui até o fim da temporada. As Copas são muito imprevisíveis. Times muitas vezes que não são os mais fortes ou os favoritos conseguem ir avançando em jogos específicos. Acho que o Corinthians fez 2 bons jogos contra o Palmeiras, 2 jogos seguros, ontem com o aspecto da expulsão, não sofreu gols, né? Venceu por 1-0 um, 2-0 outro, se mobilizou para essa disputa, e acho que tem um caminho para ir muito longe dentro da Copa do Brasil. Sem Palmeiras e Flamengo, principalmente, ontem o São Paulo acabou sendo eliminado também, foi um campeão recente da Copa do Brasil. Eu acho que o torneio se abre muito para qualquer outra possibilidade daquelas que a gente não cotava muito antes do torneio começar. E acho que o Corinthians é um forte candidato ao título dentro desse cenário. Ele é um time que tem um mando de campo muito forte, tem bons jogadores do time, principalmente do meio para frente, Garro, Yuri, Memphis, jogadores que podem decidir em um cenário de mata-mata. Tem um treinador que venceu 2 das últimas 3 edições da Copa do Brasil, então ele conhece bem essa competição. Então acho que o Corinthians, depois dessa eliminação, além da moral que ele ganha para o restante do torneio, ele se coloca sim numa condição de ser um dos favoritos, quem sabe talvez até o principal, para ganhar esse torneio. Então para o Corinthians representa muito essa vitória diante do Palmeiras e a classificação ontem. Avançar
e deixar o time o grande rival, numa situação de crise muito grande como a que ele está.